Bom dia, galera de Apotecária. Como restam poucas novels, irei postar o vídeo da 15 em maio e da 16 em junho. Então, para suprir a falta de conteúdo, estou fazendo alguns vídeos sobre assuntos variados da saga. No caso, no vídeo de hoje, irei explicar e responder algumas das dúvidas mais comuns que noto que existem na comunidade de fãs de Apotecária. Então, se você gosta dessa saga maravilhosa, não esqueça de se inscrever para me apoiar aqui, ou até virar membro, porque me dá uma trabalheira fazer esses vídeos. Eu sou Jonathan Jock, um autor de fantasia e cosplay de Jinshi, e esse é mais um vídeo aqui do meu canal, O Historiador. Gyokuyou boa ou má? Galera, eu tenho que começar pela maior polêmica de todas, que é sobre se a Gyokuyou é má. Olha, eu não uso TikTok, então eu só soube dessa polêmica graças às meninas do grupo de Apotecário que eu participo. Elas começaram a discutir isso lá. Basicamente começou a rodar no TikTok umas fake news nojentas de que nas light novels a Gyokuyou se revela como uma pessoa meio ruinzinha e tal. E isso é completa fake news. Deixa eu tentar explicar aqui. Eu confesso que realmente a Gyokuyou é uma personagem muito suspeita. Ela é a concubina favorita do imperador, ela é a única com sangue ocidental, e ela tem todo esse jeito dela sendo dócil com todo mundo, organizando reuniões com todas as concubinas para sempre saber o que está rolando no palácio, e sempre conseguir mais apoiadoras, e tendo pouquíssimas assistentes e sempre trocando cartas com a família dela, que governa a província ocidental e tal, e tipo... Realmente ela dá um ar muito suspeito de estar tramando algo, mas depois de 14 novels que eu li, eu tenho certeza que é só impressão minha. Ela já teve toda a oportunidade do mundo para demonstrar alguma intenção ruim e nunca fez isso. Tipo, ela queria crescer na vida e ser escolhida como imperatriz ao invés de seus concorrentes. Só isso, não tem o que reclamar. Você vai julgá-la simplesmente por tentar ser a melhor concubina do imperador? Isso não faz sentido nenhum. Ela nunca atacou ninguém para esse objetivo. Tem gente que vem questionar que o relacionamento dela com Jinshi é mal. O relacionamento dela com Jinshi é mal, muda lá depois. Aí eu respondo, e muda mesmo, a vida é assim. Lá no começo, a Mal e o Jinshi trabalhavam no palácio interno onde ela vivia. E o trabalho dela era agradar o imperador, se é que vocês me entendem. Então tipo, eles se viam todo santo dia. Atualmente ela é imperatriz, então ela fica no canto dela lá no palácio principal. O Jinshi fica no escritório dele e a Mal tá trabalhando de médica. Então ela fica todo o tempo na clínica da ala militar. Então eles se veem de vez em nunca. Tipo, a própria Mal e o Jinshi se veem de vez em nunca. Normalmente eles se veem 2 ou 3 vezes a cada novel para se juntarem para resolver um mistério. Agora imagine a Imperatriz Gyokuyou, que eles não têm motivos para ver. Então tipo, ela não está agindo estranho, ela continua a mesma de sempre. Só que como agora ela é Imperatriz, ela tá aparecendo pouco, ela tá mais reservada, sabe? Uma coisa que sempre colocam em pauta é sobre a família da Gyokuyou lá da província ocidental, e com quem ela está sempre trocando cartas, e a conclusão que eu cheguei é que geral da família dela é gente boa. O único ruim dos caralhocentos irmãos é o mais velho, o primogênito, mas a Gyokuyou nunca se deu bem com ele, e os problemas com ele se resolveram na novel 11. Foi ele que adotou uma menina igualzinha a Gyokuyou e jogou pra capital imperial pra concorrer como noiva do Jinshi. Só que tipo, a Gyokuyou sempre foi contra. Ela foi contra o irmão mais velho dela ir atrás de uma pessoa parecida com ela, e foi contra a menina estar sendo, digamos assim, usada, e foi contra ela estar se intrometendo no casal Jinshi e Mal. Ela só não chegou logo metendo tapão na sobrinha, Yakin, porque como todos sabem, a Gyokuyou é um doce de pessoa, então ela sabe que todos têm um lado. Então quando ela encontrou a Yakin, ela estava um pouco brava e meio suspeita, mas ainda assim ela foi um doce tentar entender o lado da Yakin. E por isso que quando ela entendeu que Yakin não queria aquilo, ela tinha sido obrigada, porque quando a família da menina morreu, o irmão mais velho da Gyokuyou a acolheu falando: você vai ser usado em casamento político a morrer de fome na pobreza. A menina não teve escolha, sabe? Tipo, tanto que na novel 13, quando o Jinshi reencontra a Gyokuyou, a própria Gyokuyou fala: a menina não teve culpa de ser jogada pra cima de você, ela só quer viver em paz, então eu deixei ela viver em paz como uma criada minha. E não deixa ela te ver porque todas as mulheres que te veem se atraem na hora. Então tipo, ouviu? A própria Gyokuyou acolheu a menina para ajudar a menina, mas não quer deixar que ela veja o mestre Jinshi para nunca mais apresentar a ameaça pro casal Jinshi Mal. Eu esperava que ela fizesse, que ela abandonasse a menina, jogar... Tá entendendo? Não faz sentido. Não faz sentido a menina e aqui ser um argumento de que a Gyokuyou é má. Tipo, incluindo, vocês lembram que no primeiro episódio, a Lihua deu um tapão nela, acusando ela de estar jogando praga? Mesmo depois de virar imperatriz, a Gyokuyou não demonstra nenhum rancor ou sentimento de vingança contra a Lihua. Tipo, gente, ela aparece pouco atualmente, mas mesmo assim o pouco que ela aparece, dá pra ver que ela tem oportunidade pra ser má.
mas mesmo assim ela continua tentando ser legal com todo mundo. O pessoal reclama que ela não fica 100% do tempo apoiando o Jinx e a Mau Mau, e gente, o mundo não gira em volta do Jinx e da Mau Mau, existem outras pessoas também. Não faz sentido ela atacar a Yakin pra apoiar o Jinx e a Mau Mau. Faz sentido ela ser doce tentando encontrar uma alternativa onde todos se saiam bem. Entendeu? Então eu quero conversar um pouco sobre a cena mais polêmica da história das novels. A famosa cena em que o Jinx estrangula a Mau Mau. A famosa cena em que o Jinx estrangula a Mau Mau. E todo mundo fica em choque. Na verdade, a novel 5 termina fazendo parecer que eles coisaram ali mesmo na força do ódio, sabe? E aí só no começo da novel 6 a gente percebe que rolou só beijo, ainda bem. Tipo, eu até já tinha feito uma teoria de que o Jinx estava passando mal de abstinência daquele anti-androgênio que ele estava tomando para inibir a testosterona. Porque, pensa comigo. Na puberdade, os hormônios vão crescendo de pouco em pouco. Mesmo assim, os meninos não conseguem controlar seus desejos. Então imagina no caso do Jinx, que desde novo ele tomava inibidor hormonal e portanto nunca teve esse crescimento. E aí quando ele parou de tomar, do nada todo o hormônio masculino veio todo de uma vez. E ele não sabia como lidar com esse desejo. Então tipo, eu acredito que ele realmente estava passando mal de desejo pelo Mau Mau. Só que tipo, a autora nunca citou isso, então é provável que ela nem tenha considerado essa possibilidade. Mas o mais importante que eu tenho que explicar aqui é que recentemente aconteceu uma polêmica sobre esse acontecimento ter sido descrito de forma errada. O que acontece é que a maioria das traduções das novels, incluindo as traduções para o português feitas de fã para fã, na verdade são traduções da versão oficial em inglês, já que muita gente fala inglês e quase ninguém sabe japonês para ele traduzir direto do japonês. Além de que é difícil conseguir as light novels originais em japonês e assim por diante. A questão é que é tudo baseado na versão oficial em inglês, tá entendendo? E agora, pelo que estão dizendo, essa versão meio que traduziu tudo errado essa cena. E descreveu de um jeito que não deveria ter descrito e assim por diante. Então toda aquela narrativa brutal que eu descrevi no meu vídeo, naquela cena pesadíssima, eu traduzi da versão em inglês que é pesadíssima, mas tá errada. Já que pelo que pesquisei a cena é mais leve na versão original em japonês. Vocês sabem a cena do sapo no anime? Onde o Jinx, quando vai derrubar a Mau Mau no chão para subir em cima dela, primeiro coloca a mãozinha atrás da cabeça dela, para deitá-la da forma mais cuidadosa possível. Pois então, na cena do estrangulamento foi a mesma coisa, tipo, ele segurou o pescoço dela com as duas mãos, mas foi bem pouquinho tempo, só na hora que ele tava reclamando dela se fazer de desentendida. Logo depois ele colocou uma mão na cintura dela e outra na cabeça para deitá-la, e teve 2 beijinhos menores antes dela finalmente se entregar, Então foi literalmente igual a cena da caverna, só que sem o cachorro para trabalhar, então teve que terminar com a Mau Mau fugindo logo depois, tá entendendo? Então por isso que está tendo essa polêmica das traduções, porque todo mundo estranhou. Como pode a Mau Mau tratar o Jinx normalmente depois daquela brutalidade toda? Pois então, é porque não foi tão brutal quanto pareceu, é tudo culpa da tradução oficial em inglês que demonizou o Jinx. Pelo que eu soube, as traduções oficiais em chinês e em francês estão mais fiéis ao original em japonês, mas de um jeito ou de outro sabemos que o anime vai adaptar a versão japonesa, então está tudo certo, não precisamos nos preocupar tanto, ainda bem. Falando em traduções, outra questão que eu queria me explicar é sobre o nome do bordel, que às vezes é descrito como Casa Verde Gris e às vezes é descrito como Casa Verdete. Eu esperava explicar essa confusão em algum vídeo, porém eu sempre esqueço. Então resolvi deixar para explicar no vídeo respondendo as dúvidas. Basicamente, quando eu comecei a ler as novels, eu via que o nome era Casa Verde Gris, e quando eu pesquisava na Wiki aparecia isso também, e por isso nos vídeos comecei a chamar assim também, sabe? Depois eu percebi que em português, tanto na legenda, quanto na dublagem, quanto no mangá, quanto nas traduções das novels, sempre chamam de Casa Verdete. Isso me pareceu meio estranho, porque em tudo que eu pesquisava em inglês aparecia Casa Verde Gris. Eu achei que pudesse ser alguma questão da tradução dos ideogramas chinês e japonês, que o inglês e o português traduziram de forma diferente e tal, e só depois eu percebi um negócio que eu não tinha percebido. Eu tinha certeza que verde gris era um nome próprio, mas não é. Verde gris é realmente a palavra em inglês para acetato de cobre. Então quando traduzem para Casa Verdete, é porque verdete é a palavra em português para acetato de cobre. Então se vocês se questionarem isso, eu chamo pelo nome em inglês por ter me acostumado mesmo. Outra questão de traduções que eu gostaria de explicar é sobre alguns nomes de personagens e clãs que às vezes são interpretados de formas diferentes, como o Jinx, que em alguns lugares é chamado de Renshi, e a Lihua, que às vezes é chamada de Rifa.
Na verdade, se você olhar o que os personagens do anime estão falando, eles realmente estão falando Rifa. E mesmo assim na legenda e na novel o nome é Lihua. Eu acredito que se você entende como funcionam os 3 alfabetos japoneses, então você pode pular essa parte, porque eu vou acabar dando uma aula de japonês. Na língua japonesa, os kana são 2 alfabetos silabários, ou seja, cada símbolo representa uma sílaba. Por exemplo, nós temos 5 símbolos diferentes para fazer os sons de ka, ke, ki, ko, ku. Os 2 alfabetos kana são o hiragana, usado para palavras japonesas, e o katakana, usado para palavras estrangeiras. Então, por exemplo, se eles forem escrever o nome Maria, que para eles é estrangeiro, eles vão usar 3 katakanas. Ma, ri, a. Então, por exemplo, o Luffy de One Piece, o objetivo dele é ser como se fosse estrangeiro, então o nome dele também é descrito em katakana, Ruffy. E essa é a melhor comparação para entendermos o nome da Lihua, porque normalmente nomes japoneses e nomes chineses são escritos com ideogramas, kanjis em chinês e kanjis em japonês. Cada ideograma tem vários significados e várias pronúncias, e ninguém conhece todos os ideogramas. Por isso, quando a gente vai olhar, por exemplo, o nome do protagonista de Dandadan, Ken Takakura, está escrito em kanjis, e ali em cima nós temos um hiragana que mostra exatamente como é a pronúncia Ken Takakura. A questão aqui é que os nomes dos personagens de Apotecária causam uma confusão porque os personagens são chineses de certa forma, então são os mesmos ideogramas, porém 2 línguas diferentes pronunciam de formas diferentes. O maior exemplo é a própria Mau Mau, que qualquer japonês olharia para os 2 kanjis de gato e pronunciaria como Neko Neko. Porém é deixado ali em cima um katakanazinho fazendo o som de Mao Mao, deixando claro que a pronúncia é Mao Mao, como em chinês. Já no caso da Lihua, o nome dela é escrito com 2 kanjis, o primeiro de pessegueiro e o segundo de flor. Detalhe que é um kanji de flor diferente do kanji proibido por ser da família real. Então, voltando, um japonês que olhasse esse nome normalmente pronunciaria como Ashihana, porém um chinês pronunciaria como Lihua. Tipo, obviamente os chineses têm a questão dos tons, mas eu não entendo disso, não me cobrem por isso, por favor. Então, a autora tem que deixar claro que o nome dela é pronunciado como em chinês, então tem que deixar em cima os kanas mostrando a pronúncia. No caso não vai ser em hiragana porque é algo chinês, então vai ser em katakana. Isso é um detalhe importante porque o japonês e o chinês são as 2 únicas línguas do mundo que ainda usam ideogramas kanjis. Então se a pronúncia dos kanjis é descrita com hiragana, então é algo do próprio japonês. Enquanto se estiver descrito em katakana, então é chinês, porque a China é o único país estrangeiro que usa, sabe? Diferente, por exemplo, do nome do Luffy, que não tem kanjis, é direto katakana e pronto. Pode ser de qualquer língua estrangeira e não tem significado nenhum. Mas voltando, diferente da Mao Mao, que é só colocar ali os katakanazinhos de Mao, Mao, no caso da Lihua isso fica difícil, porque eles não têm katakanas para esses sons. Os japoneses têm os sons de rareriroru e os chineses têm os sons de lalelilolu. Tipo, nós do ocidente temos os 2, cada um representado por uma letra diferente. Porém na questão China e Japão eles veem como se fosse o mesmo som, só que pronunciado de formas diferentes. Então os japoneses simplesmente não têm uma forma de diferenciar ri e li, já que para eles é a mesma coisa, só que eles sempre falam ri. Eles colocam com katakana de ri e pronunciam como ri, deixando que os chineses pronunciam como li. E quem se ferra nessa situação somos nós ocidentais, que temos os 2 sons e ficamos confusos sobre qual devemos usar. Só que no caso da segunda parte do nome da Lihua, acaba criando outro problema, porque os japoneses têm o som de ha, he, ri, ho, mas não tem o ru. Aí você me pergunta, como assim? Pois então, isso é um fenômeno que acontece também no português. Aqui a gente fala ta, te, ti, to, tu. Cadê o ti? Não deveria ser ta, te, ti, to, tu? Pois então, o ti virou ti, ta, te, ti, to, tu. No caso do japonês é a mesma coisa. Se você for olhar a tabela de katakanas ou hiraganas, verá que é ha, he, ri, ho, fu. E aí entra outra questão, porque os japoneses não têm hiraganas e katakanas próprios para fa, fe, fi, fo. Então o que eles fazem é pegar essa sílaba que era para ser ru, mas pronunciam como fu, e colocam a letrinha de uma vogal na frente. Como eu já disse, o melhor exemplo é o Luffy de One Piece, cujo nome em katakana está escrito com as letrinhas Ru, Hu, I. Só que como o Ru não existe, sendo pronunciado como Fu, então é Ru, Fu, I. Mas como esse Fu, com uma vogal na frente, é a forma deles de fazerem o som do F com aquela vogal, então fica Ruffy.
Só que no caso de One Piece, o Oda sempre teve a decência de deixar claro como se escreve o nome em alfabetos latinos. Então no caso da Lihua, o problema acaba se repetindo nos dois kanjis. No primeiro deveria ser Li, porém como ele só tem o katakana de Ri, os japoneses escrevem e pronunciam como Ri. E no segundo temos o katakana de Ru e o katakana de A, que os japoneses acabam vendo como uma forma de escrever o som Fa. Por isso que o certo do chinês sempre foi Lihua. Porém qualquer japonês que vê aquelas 3 letrinhas que deveriam explicar que o nome é Lihua, acabam lendo como Rifa, porque os katakanazinhos que deveriam representar o som Lihua representam mais comumente os sons Rifa. No caso do Jinshi, que às vezes vemos ser chamado como Renshi, acaba sendo mais fácil de entender, porque não mexe com essas confusões de pronúncia do katakana e hiragana. É só porque o nome dele obviamente é descrito com 2 ideogramas. O segundo é pronunciado tanto em chinês quanto no japonês como Shi. Mas o primeiro é pronunciado pelos chineses como Ren e pelos japoneses como Jin, pelo simples fato de que o ideograma pode ser pronunciado de diversas formas. No caso de Apotecário, isso acaba sendo meio confuso, porque tem personagem cujo nome escrito em ideograma é pronunciado com a pronúncia nativa japonesa, personagem cujo nome é pronunciado com a pronúncia japonesa de origem chinesa, e personagem cujo nome é pronunciado direto do chinês, cujos casos mais importantes são a Mau Mau e a Lihua. Então a gente tem que pesquisar para saber qual pronúncia o autor escolheu. Um caso que aconteceu recentemente nas novelas 13 pra frente é sobre os apelidos da Adu pro Imperador e pro Jinshi, porque o nome verdadeiro do Jinshi é escrito com 3 ideogramas, que são pronunciados em japonês como Ka, Zui, Getsu, porém são pronunciados em chinês como Hua, Rui, Yue. Como sempre, me perdoem pelos tons, eu não sei nada de chinês, e a Adu chama ele de Yue como um apelido fofo, porque o último kanji é lua, que pode ser pronunciado tanto como Tsuki quanto como Getsu, em japonês. Por isso, como seu nome é proibido, chamam ele de Tsukioji, príncipe da lua. Aí chega a Adu e chama ele de Yue, que é a mesma lua só que em chinês. Isso é muito estranho porque em toda a obra, nunca chamam ele pelo nome chinês, Huarui Yue. Isso nos leva à grande revelação da novel 15, o nome verdadeiro do imperador, que muitas pessoas já estão pronunciando de forma meio estranha por causa de como a Adu chama o imperador, e o fato das traduções pirateadas de fã para fã estarem todas estranhas, já que ainda não saiu a tradução oficial em inglês. Na novel 13 foi revelado que o imperador era chamado de Príncipe do Sol, então os kanjis que formam seu nome são Ka, flor, o segundo misterioso e o terceiro kanji de Sol. Então na novel 15 finalmente foi revelado qual kanji do meio e qual kanji de Sol é usado. Então seu nome em japonês fica Ka Kyou You e em chinês fica Hua Jiao Yang. Independente da tradução, a Adu chama ele só de Yang, Sol em chinês. É melhor deixar isso explicado porque como as traduções são meio clandestinas, digamos assim, algumas traduções estão colocando o nome dele com a pronúncia japonesa, como o próprio Jinshi, Kazui Getsu chamando ele de Ka Kyoyo, e outras colocam a pronúncia chinesa, como a Mau Mau chamando ele de Ha Jiao Yang. Então o pessoal fica questionando, pera, o nome do imperador é Jiao Yang ou é Kyoyo? E a resposta é os dois, só porque um é chinês e o outro é japonês, e o pessoal não se decidiu que tem que chamar só do japonês. E o pessoal das traduções acabou não pegando qual deveriam usar. Então eu acredito que no oficial vai ficar Ka Kyoyo, e o apelido da Adu Yang, da mesma forma que acontece com o Jinshi Kazui Getsu. De um jeito ou de outro, eu recomendo que sempre olhem na Wikipédia as páginas dos personagens que mostram certinho como pronunciam o nome em japonês, que é o Romanji, e como pronunciam em chinês, que é o Pinyin. Ainda não atualizaram a página do Imperador porque ainda não saiu a tradução oficial em inglês da novel 15, então me desculpem por ter passado metade do vídeo falando de traduções. Vamos para a próxima questão. Web Novel e Light Novel. Uma grande dúvida que as pessoas sempre perguntam por aqui é sobre a diferença da Web Novel para a Light Novel, ou se eu vou ler a Web Novel. Pois bem, vou tentar dar uma explicação meio simples. Existe no Japão um site chamado Shosetsuka Ninaro, que é tipo um Wattpad. As pessoas publicam suas histórias lá. Muitas histórias famosas como ReZero, Sétimo Loop, Konosuba e assim por diante vieram de lá. Na real, esse amontoado de animes isekais que tem um nome gigante vem de lá. O que acontece é que lá no Japão, como eles levam muito mais a sério do que aqui essa questão de produção de conteúdo, existe todo um sistema onde as editoras pegam as histórias famosas do site e publicam no formato de light novels, e aí depois pode acabar recebendo um mangá, um anime. Foi isso que aconteceu com Diários de uma Apotecária. Uma coisa que os leitores não percebem
é que os autores mudam de ideia durante a escrita da obra. Por isso que aqui no ocidente eles sempre recomendam escrever logo o livro todo e só depois mandar para a editora. Então tipo, você escreve o primeiro capítulo de um jeito. Aí quando você está escrevendo os últimos capítulos você pensa, nossa, se o primeiro tivesse tais mudancinhas, encaixaria perfeitamente com o final. Aí você vai lá e muda. Quando você lê um livro que tudo do começo ao fim se encaixam certinho, pode ter certeza que é porque o autor, conforme ia escrevendo, ia mudando as coisas para se encaixarem melhor. E às vezes nem é questão de se encaixar, mas às vezes na hora você achou que aquilo era uma boa ideia e alguns dias depois você percebe que aquela ideia era uma bosta. Um ótimo exemplo disso foi o Stephen King fazendo aquela cena horrorosa do final de It a Coisa. E depois se arrependeu, mas já estava publicado e então não tinha mais como mudar, não tinha mais como voltar atrás. Isso é um ótimo exemplo de como às vezes você escreve algo achando que vai ser uma boa ideia porque você tá ruim, você tá drogado, sei lá, e aí um tempo depois você, nossa, não devia ter colocado isso, vou mudar. Por isso que é sempre bom ter um tempo para fazer as mudanças que você pensar que merecem ser feitas, tá entendendo? Então as obras desse site, que são publicadas capítulo a capítulo, acabam sofrendo desse problema, já que a autora, ao mudar de ideia sobre os capítulos anteriores, não tem como mudar, já que o público já leu, entende? Por isso que é no momento que a editora compila os capítulos para lançar um volume físico do livro, que a autora deixa para fazer as várias mudanças que ela queria, além de que na versão da editora, ela também tem os aconselhamentos dos editores sobre a história, ao invés de simplesmente escrever no computador e postar na internet do jeito que quer, tá entendendo? Por isso que a versão publicada no site, a web novel, ela acaba sendo muito estranha, com muitas coisas estranhas, porque são os primeiros rascunhos da autora, são muito diferentes do que acaba por sair da light novel, e a própria autora confirma que a versão da light novel é a versão oficial, não deve considerar a web novel, porque são suas primeiras ideias, tá entendendo? Depois ela muda de ideia, tá entendendo? Então consideramos oficial só a light novel, e isso às vezes acaba criando alguns problemas e confusões. Por exemplo, atualmente, como a obra está fazendo muito sucesso, o pessoal que fica traficando traduções clandestinas de fã para fã pela internet, ficam colocando lá dos volumes 1 ao 15 das light novels, e colocam junto um tal volume 16. Mas como é que eles colocam um volume 16 se ainda não lançou um volume 16? A resposta é que eles mesmos copiam os textos da web novel e traduzem, só que isso acaba sendo uma merda. Eu não leio exatamente para não confundir, porque eu sei que quando sair a versão da light novel lá da editora, vai estar tudo diferente, e vai ser a versão oficial. Outra dúvida que as pessoas têm, e é muito parecida com a anterior, é sobre o fato de existirem dois mangás. O primeiro mangá que adapta as light novels é chamado simplesmente de Diários de uma Apotecária, com Surino Hitorigoto, e começou a sair mensalmente em uma revista em maio de 2017, e sempre foi ilustrado pela mangaka Neko Kuragi. Só que em agosto do mesmo ano, alguns meses depois, em outra revista começou um mangá chamado de Mau Mau's Notes from Inner Palace. Eu não sei como é em japonês, mas é sempre algo como Caderno da Mau Mau, Notas da Mau Mau, e também adapta a mesma história, só que ilustrado pela mangaka Minori Kurata. Não me pergunte por que diabos a autora, Natsu Hyuga, licenciou sua história para ser adaptada por duas mangakas diferentes em duas revistas diferentes, eu não sei. A questão aqui é que o mangá principal, que veio alguns meses antes, é o que é vendido no Brasil, o pessoal coleciona e tal, e ele sofreu diversos problemas nesse meio tempo. Ele sempre publicou um capítulo por mês, só que muitas vezes eram capítulos muito curtinhos que adaptavam, por exemplo, só um terço dos capítulos da light novel. Então foram tantos atrasos que nesses anos todos o mangá secundário, chamado por muita gente de versão GX, acabou passando na frente. Por isso que mesmo que tenha começado depois, atualmente o mangá GX, que não tem publicação oficial tipo em lugar nenhum, já está no começo da novel 4, enquanto que o mangá principal ainda está no final da novel 3. Existem dois principais motivos para esse atraso do mangá principal. O primeiro é porque como a arte é muito bem feita, muito linda, então é realmente difícil a mangaka desenhar tanto e tão rápido quanto a mangaka de um mangá com arte mais simples. E o segundo motivo é porque a Neko Kuragi teve diversos problemas com a jurisdição do país, quase sendo presa e tal, e assim por diante por sonegar imposto, o que atrasou ainda mais, sabe? Por isso que existe um mangá famosão, enquanto tem um mangá menos conhecido que já está na frente. Por que a Mau Mau voltou para o Distrito do Prazer após a rebelião Shi? Isso é uma dúvida que já me questionaram nos comentários e também no grupo do Zap que participo. E é algo que realmente devemos analisar ou simplesmente dar uma resposta direta, porque não foi nos dada uma resposta direta na época. No caso, no final da novel 4,
A Mao Mao foi sequestrada pelo clã Shi, e quando chegou os exércitos de Li para matar todos os rebeldes, eles resgataram a nossa protagonista, e quando a história corta, ela voltou a trabalhar na drogaria do Distrito do Prazer. Bom, a conclusão que eu cheguei leva em consideração 2 pontos. No primeiro ponto, nós temos o próprio trabalho da Mao Mao, porque ela perdeu o emprego no Palácio Interno, no final da primeira novel, equivalente aos episódios 11 e 12 da primeira temporada, e é dito que seria complicado recontratar no Palácio Interno uma pessoa que já saiu de lá. Depois disso, ela foi trabalhar como serva pessoal do Jinshi, e enquanto estava trabalhando de serva pessoal do Jinshi, ela foi emprestada temporariamente para Gyokuyo, para ajudar na gravidez dela. Ao final da rebelião do clã Shi, a Gyokuyo tem o bebê e vira imperatriz saindo do Palácio Interno, então não tem mais motivo para a Mao Mao estar emprestada para ela, sabe? A pergunta certa seria, por que ela não voltou a ser serva pessoal do Jinshi, já que, por exemplo, ele tinha comprado ela do bordel? Bom, a resposta disso pode ser encontrada em um drama rapidinho que acontece na novel 8 envolvendo a Imperatriz Gyokuyo, pois as damas de companhia dela dão para Mao Mao um palito de cabelo para representar que a Mao Mao sempre será uma delas. E a Mao Mao pensa um pouco sobre o assunto, e tanto ela quanto a Gyokuyo concordavam que mesmo se gostando tanto, elas não poderiam ficar juntas porque a Mao Mao é acompanhada pelo Lacan. Tudo que a Mao Mao fizer será apoiado pelo Lacan. Ou seja, se a Mao Mao apoiasse a Imperatriz Gyokuyo, na verdade todo o clã lá estaria apoiando a Gyokuyo, o que causaria um desequilíbrio de poder político imenso, já que os outros lados começariam a brigar pelo apoio da Mao Mao. Isso está acontecendo, por exemplo, atualmente na guerra entre a facção da Imperatriz Gyokuyo e a facção da Imperatriz Viúva Anshi. Se a Mao Mao entrasse para um dos lados, o Lacan e a facção neutra que o acompanha entrariam junto e causaria uma disputa de poder enorme do outro lado querendo tomar a Mao Mao. O mesmo acontece com o Jinshi, tanto que no final da novel 13, quando o Jinshi e a Mao Mao estão finalmente indo ter sua primeira vez na cama, só que ele desiste, ele começa a ficar extremamente nervoso com a possibilidade dela engravidar, já que se soubesse que o Príncipe da Lua teve um filho com a princesa do clã lá, todos considerariam que o Jinshi tem o apoio de todo o clã lá, e portanto está formando uma nova facção. Então até a rebelião do clã Shi, todos pensavam que a Mao Mao fosse só uma serva qualquer, e é na rebelião do clã Shi que o Lacan revela para todo mundo que a Mao Mao é sua filha, a princesa do clã lá, e logo é a partir desse momento que começa o problema de que a Mao Mao não pode trabalhar para nenhum político. Essa é a melhor resposta de por que o Jinshi a demitiu, para que ela voltasse para uma posição neutra fora do palácio. Por isso que depois disso acabou encaixando perfeitamente a Mao Mao como médica, já que assim ela consegue trabalhar no palácio em uma posição neutra, sem estar de nenhum lado político, digamos assim. E também tem um segundo ponto a ser considerado sobre por que ela voltou para a drogaria do Distrito do Prazer. Tecnicamente falando, a drogaria do Luomen. E como vimos nos últimos episódios, que equivalem ao começo do novel 4, o Luomen foi temporariamente ajudar no Palácio Interno. Porém, após a rebelião do clã Shi, ele ficaria definitivamente enquanto o médico charlatão iria sair. Logo, a falta temporária de uma apotecária no Distrito do Prazer se tornou algo definitivo, então fazia sentido a Mao Mao voltar para lá para assumir o posto do Luomen. E é exatamente isso que aconteceu, né? A Mao Mao é uma loli? Isso é uma polêmica que tem sido difundida entre muitos otakus e que vão responder de uma vez com um não. A Mao Mao não é uma loli. Existem 3 fatores que podem determinar uma loli: idade, aparência e caráter. Nós temos lolis de 500 anos, porque elas têm aparência e atitude de crianças. Só que no caso da Mao Mao, ela tem idade boa, a partir da segunda novel ela já é maior de idade, ela age como uma adulta e ela tem aparência de adulta. Uma adulta de 1,50 de altura, tipo normal. A gente pode compará-la, por exemplo, com a Xiaolan e a Lishu, que mesmo que atualmente sejam maiores de idade, nós vemos que elas têm aparência infantil e personalidade infantil, então elas sim são lolis. No caso da Mao Mao não é nenhum nem outro. Essa mentira acabou sendo espalhada por causa do mangá principal e do anime, que muitas vezes demonstra a Mao Mao com cabeça grande, olhos grandes e rosto redondinho, que faz ela parecer uma criança. Aí por isso quem vê de fora acaba pensando que ela é uma loli. Porém, se olharmos as ilustrações das light novels, que é meio que a aparência oficial dela, nós vemos que ela é uma mulher adulta comum. Tipo, ela é baixinha, tem pouco peito, tem pouca bunda e assim por diante, mas em nenhum momento ela parece uma criança. Em 15 light novels, em nenhum momento houve a mínima citação dela ter uma aparência infantil. O mangá alternativo segue muito bem essa estética original a tratando como ela realmente é, uma jovem adulta. Então não acreditem quando alguém considerar a Mao Mao uma loli, julgando só pela aparência que por acaso está errada.
E também outra dúvida meio rápida que vocês podem ter é sobre o que aconteceu com a Dama Branca, a Sacerdotisa, a Aileen e a Ayla. Pois bem, essas 4 personagens nunca mais foram citadas, simples assim. Então, pelo que foi dado a entender, as 4 estão nos mesmos lugares onde foram deixadas em suas últimas aparições. A Dama Branca numa prisão, a Sacerdotisa na casa da Adu, a Aileen no Palácio Interno e a Ayla em Shaul acompanhando o rei. Então eu acredito que entre as dúvidas mais frequentes a serem discutidas, eu acabei de passar por todas as principais. O vídeo sobre a Novel 15 sairá no meio de maio, e se Deus quiser, o vídeo da Novel 16 sairá no meio de junho. Espero que tenham gostado. Como sempre, tenho que convidá-los a serem membros do canal para assim receberem os vídeos alguns dias mais cedo que os demais. E tenho que agradecer aos que já estão me apoiando com seus valores mensais, sendo eles Cleitinho 1006, Ricardo Santos, Emiline Briete, Alice, Loli Suprema, Lúcia Isabelle, Rebeca Barros, Gabi Rocha, Cacau, Samara França, Bruna Lima, Igor Bregagnoli, Cláudia Linhares, Ana Foro, Cindy Alves, Oliviati, Anne Caroline, Rubiane Elias, Yuri, Apolo, Aline Ventura, Curiosidades do Futebol, Tayane Cunha e Eduardo Augusto. Eu amo todos vocês por me ajudarem a manter o canal e espero vê-los novamente nos... próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.